Olá, pessoas, bem-vindas a uma nova edição do Tatancast. Dessa vez não é uma live, mas ela provavelmente só vai sair depois da nossa live do capítulo 118. 118, que saiu oficialmente hoje, no dia que a gente está gravando. Oi, gente. Boa. Eu ia falar boa noite, mas enfim, não vai necessariamente ser lançado de noite. Ok. Boa hora do dia em que você estiver É. ouvindo este podcast. Espero que você aproveite. Hoje nós trouxemos um assunto mais polêmico porque nós queremos fazer podcast de temas mais específicos, assim. Inclusive, eu fiz uma pequena votação de próximos temas no Twitter. Se você não nos segue nos Twitter, nos siga lá. E nós compartilhamos muita fanart feita por outras pessoas e muitos memes engraçados, porque a gente gosta de comédia. É, Porque se não gente. é dar pra rir dessa desgraça, por que é que a gente vai acompanhar ela? É, e dá sugestões aí de coisas que vocês achem legal a gente falar, A gente porque faz muitos threads também no Twitter, e eles são uhum, legais. acompanha. E segue a gente no YouTube também. É, aqui no YouTube, com É, certeza. aqui no caso. O tema do podcast de hoje é uma coisa que muitos fãs ficam falando. O Isayama se perdeu? Todo mundo se pergunta isso. Quem acompanha a série, quem não acompanha e só vê o povo pessoas reclamando e reproduzem o que elas falam. E a gente está aqui para debater esse assunto meio. Não diria polêmico, porque tem muitas coisas polêmicas na série, mas esse assunto controverso. É, e até isso que você falou, eu acho que é um direito, assim, não existe história perfeita, é um direito de todo mundo falar. Nem é que a gente tá pra pagar de fangirl, assim, do tipo, nossa, a obra é perfeita, não tem nenhum erro, nem pra ficar de hater, né? Porque a gente já passou da idade de ficar dando ódio gratuito na internet. Mas, assim, eu acho que o que me irrita mais, e acredito que irrite mais a Nath também, é a galera que não acompanha a obra, tipo, assim, não acompanha e fica falando, ou que acha a obra horrível e aí fica falando assim, não, mas tá mal escrito. Não, se perdeu. Aí você pergunta assim, pô, mas por que se perdeu? Ah, porque meu amigo tá lendo e ele falou que tá ruim. Tipo, ou então a galera que fala assim, ah, não, eu acho que tá ruim porque tá muito difícil de entender. Tipo, aí é um problema. Você pode, é direito seu não querer acompanhar uma obra que seja um pouco mais complexa, que às vezes você tenha que voltar a um ou outro capítulo para entender. Direito seu, mas assim, não diz que tá ruim por isso. Assim, particularmente, isso é o que mais me irrita. A nossa ideia de falar desse tema foi porque a gente acha que tem indícios de coisas que estão sendo mostradas hoje na história que já estão desde lá de trás. Tem entrevistas do Isayama, tem várias coisas que a gente acha que são legais de trazer para mostrar por que que a gente acredita que ele não tá perdido na história, que na real ele tem ideia desde o começo, claro que com variações aí no meio, mas desde o começo ele tem uma noção do que ele quer fazer na história. E para falar disso, eu vou falar um pouco de como foi o Isayama fazer Shingeki e um pouco do que eu conheço que é o mercado de quadrinhos em geral e editoração em geral, que eu trabalho mais ou menos nessa área. Eu não sei a realidade 100% de como é no Japão, mas eu tenho uma noção que pode ajudar a esclarecer um pouco as coisas, sabe? Primeiramente, como a gente já disse, Shingeki não é uma obra perfeita. A gente mesmo, que a gente adora ficar lendo, a gente reclama de várias coisas assim que acontecem na obra ou de coisas que a gente. Não que a nossa opinião seja superior de todo mundo e que a gente saiba, seja dona da razão, que longe disso, por favor, né, também. Mas tem coisas que a gente reconhece que não agrade todo mundo. E bem no começo de Shingeki, os principais comentários: ah, os personagens são muito genéricos, eu não sinto a história se desenvolvendo bem, apesar de que tem muito surpresa, muito plot twist, eu não gosto do que está acontecendo, ou as coisas são muito óbvias para quem ficava fazendo muita teoria no começo, eu já vi reclamação dessa. E a principal reclamação: eu não vou ler o mangá porque o traço é feio. O que temos que admitir que no começo não é muito mentira não, gente, porque é sofrido no Pois começo. é, pois é, o Shingeki é o primeiro mangá do Isayama a ser publicado. Ele ganhou um concurso de mangá. Ele tinha dois curtas antes, que uma é uma história que eu não tive a oportunidade de ler, que o uniforme até lembra um pouco o uniforme novo da Tropa de Exploração, o uniforme atual.
E é uma coisa meio futurista e tal, mas eu nunca achei pra ler. E o outro é a história base de Shingeki, que ele mudou um bocado de coisa, que é o capítulo 0, mas que algumas coisas ele manteve pra e desenvolveu na obra atual. Inclusive tem uma garotinha que parece a Gabi e tudo mais também. E como primeira história, tipo, o Isayama tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de sair da faculdade que ele fez, faculdade de mangá. Ele começou como design, a faculdade dele, curso. Só que no meio da faculdade ele mudou pra mangá. E ele sabia que ele não era bom em desenho e que o traço dele não ia atrair pessoas. Tipo, ele tinha consciência de que ele era muito inexperiente e o traço dele tinha muitos problemas porque ele não sabia desenhar direito, mas ele tinha uma história a contar e ele queria contá-la e de uma forma que ele mesmo achasse interessante, porque ele quer uma das coisas que ele sempre fala é que ele quer fazer uma história que ele gostaria de ler. Que essas coisas bizarras que a gente vê, na verdade, é todo gosto de sair. Vê se que ele tem um gosto bem estranho. É. E quando uma série lança lá no Japão, principalmente nessas revistas semanais, no caso a Betatsu, ela lançou com Shingeki também, com Shingeki e alguns outros. E Eu não Shingeki eu acho sabia que disso, não. é o único que continua na revista até hoje. Eles fazem aniversário na mesma época, enfim. E uma série lá, a produção de mangá e anime no Japão é ridícula. Tipo, tem muita série, tem muita coisa. Então eles dão um número de capítulos e se não tá dando retorno, eles te cancelam. Eles te cancelam porque tem que dar espaço para uma coisa que dê retorno, porque tem que fazer dinheiro. E o Isayama tinha consciência disso, e ele tinha que consciência que o traço dele não é bom, ele já comentou disso em entrevistas, e que ele queria fazer coisas que prendessem os leitores. Por isso que no começo são os principais plot twist atrás de plot twist atrás de plot twist, porque ia um ritmo frenético assim, porque ele queria prender a atenção do leitor. Isso é Pra, uma coisa pra... que muita gente critica também, que fala que, no, que nos primeiros. E eu nem discordo dessa crítica, não. Que nos primeiros capítulos, episódios do anime, a história, tipo assim, simplesmente tem pessoas morrendo atrás de pessoas morrendo e não tem background de ninguém, assim, ele mostra um pouquinho de um personagem pra logo em seguida matar ele, porque Game of Thrones dos animes, Game of Thrones dos animes, né? Tipo assim, matar pessoas atrás de matar pessoas. Isso te prende, né? Mas assim, ao mesmo tempo, se a história ficasse só nisso, seria ruim, mas realmente é um começo que faz todo mundo se prender. Você quer pelo menos saber o que, que vai acontecer. Só que aí você vai vendo que vai Pois é, demorar a tipo, responder o que, que vai acontecer. Aí você vai, Shingeki é nossa, meio inusitado, porque, tipo, você, quando você apresenta o mundo, você dá um background pra esse mundo. E justamente como a Carol tava falando, tem gente que não gosta disso, mas por outro lado tem gente que foi atraída justamente por isso. Porque, tipo, normalmente, quando você tá numa série nova, você começa um ou dois, três capítulos até de conhecendo o personagem, conhecendo o drama dele, conhecendo aquele mundo e se apegando a ele pra ter sentimentos a ele. Mas Shingeki não, ele já começa chutando a sua cara e te dando uma surpresa e você não sabe o que é que tá acontecendo e você fica em choque também. Tipo, muita gente não gosta disso, mas justamente outro grande número de pessoas foi uma coisa que isso que atraiu o Shingeki pra eles. Porque, tipo, já com uma história que começa assim de forma inusitada, tem tudo pra continuar sendo inusitada e prender a atenção das pessoas ao ver dela. Tipo, era uma coisa que, quando eu comecei a xingar, que eu não esperava que acontecesse tudo aquilo no primeiro episódio. E também. na verdade eu esperava assim, porque quando eu vi num site aí qualquer, e aí na review, assim, né? O Aí tu viu resuminho do spoiler. episódio já dizia o que ia acontecer no final. Uma pessoa muito boa que fez. Eu, infeliz, que faz um resumo do episódio. É tipo assim, o resumo era tipo assim: a humanidade foi destruída, aquela frase clichê, né? A humanidade foi destruída por criaturas gigantes, não sei o que, não sei o que lá. E no meio dessa história, três amigos, tal, até aí tudo bem. Aí dizia no final assim, e como Eren vai encarar sua mãe ter morrido para um titã? Aí eu fiquei tipo assim, ué, eu não acredito. Aí, meio que quando eu vi a mãe dele, eu já sabia que ela ia morrer, Não, porque mas o você tem que infeliz saber que ela vai botou morrer porque ela é mãe esse do personagem resumo. principal e ela usa aquele corte de cabelo.
Tem isso. O cabelo. Ela tem um cabelo igual o da mãe do Ed, Exatamente, é o penteado da de mãe que Fullmetal morre. Alchemist. Mas todo mundo que tá aqui Olha o assistiu spoiler aí. FMA, né? E ela morre no primeiro episódio. Vocês não estão perdendo nada. Aí a gente. Isso não é spoiler. Já tem Enfim, 10 anos a história, não é mais aí spoiler. isso. Aí ele colocou, tipo, aquele segredo da Mikasa. Quando ele foi apresentar a Mikasa, que ele colocou, olha, ela tem uma marca aqui na mão, o que será que é essa coisa de família? Ele foi plantando várias coisas que você ficava ansioso para saber mais. E ao mesmo tempo ele decidiu também um tema que E era que ao ver dele criava curiosidade nas pessoas, instigava as pessoas. E ele criou o Titã Colossal especificamente para ser a cara de toda a franquia. Ele pensava que ele criou com tipo, eu quero que pessoas vejam isso e pensem na franquia e pensem no meu mangá. E que isso seja marcante, que as pessoas não esqueçam. Porque, de novo, estava no começo a série. Ele tem traço ruim, ele era iniciante, ele não tinha trabalho que fosse reconhecido e ele queria ter uma chance de contar a história dele, que não queria que fosse cancelado. eu acho que é muito legal essa ideia dele de ir colocando pequenas informações desde o começo, mas o lado ruim disso é que se você não pega com atenção, se você não relê, você já deixou passar tanta coisa lá do começo. Por exemplo, isso da marca da mão da Mikasa. Tipo, caraca, eu nem lembrava que esse troço existia. Eu fui lembrar quando agora eles falaram dessa marca, tipo, nos capítulos de agora. Aí eu lembrei, é verdade, teve esse detalhe colocado na história lá atrás. Tipo, eu acho muito legal, mas por outro lado, tem isso da gente esquecer muito fácil, né? Os detalhes. E uma outra coisa disso que você falou da história e tal, eu acho até engraçado que eu tenha gostado tanto de Shingeki, porque eu sempre critico histórias que têm como princípio o mundo foi destruído e não sei o que lá. Porque eu acho que é muito clichê, tipo, é muito batido. É sempre a humanidade foi destruída por. Aí você complementa com qualquer coisa que destruiu a humanidade. Uma tsunami, bichos gigantes, aliens, qualquer coisa. Você pode colocar qualquer coisa e destruir a humanidade. E a história só fica legal se você souber fazer alguma coisa diferente aí. Senão vai ser igual a qualquer filme de sessão da tarde em que a humanidade é Vamos. destruída por, sei lá, um trem de governado. Qualquer coisa, sabe? Tipo, é um assunto muito batido, Exatamente. é um tema que todo mundo já fez histórias, e aí, então assim, eu, a- eu gostei de cara, assim, de Shingeki, sei lá, no primeiro episódio eu já tava tipo assim, caraca, preciso assistir esse negócio, mas eu teria me frustrado muito se a história não tivesse mudado em algum momento, porque eu acho que é uma temática batida. Mas como ele soube ir colocando pequenas informações aí no meio, mesmo sendo uma temática que muita gente já abordou, você ficava preso porque você queria saber o que, que vinha depois. Tá, tudo bem, eu já entendi que a humanidade foi destruída, mas e aí? O porão, e sei lá, e esse garoto aí que vira titã, e não sei o que, começam a ter vários E temas você sempre interessantes. ficava se perguntando. Tipo, a gente sabia do Ryan, quando a gente descobriu do Ryan e do Bastard, por que eles fizeram isso? Por que eles ficam falando dessas coisas? Eu quero entender por que ele tá falando dessa fala. Me explica. Aí tu continua a ler pra descobrir. Mesmo em decisões que pareciam ruins, assim, por exemplo, quando eu Uhum. assisti o anime primeiro, na primeira temporada, quando eu assisti que eu vi que o Eren virava titã, eu falei, tipo assim, cara, vai estragar a história, vai dar errado, porque eu pensei justamente que ia virar um shonenzão, assim, em que o protagonista ia super salvar o dia e tal, e, e acho que isso é até uma coisa legal pra gente falar daqui a pouco, né, do quão anticlimático o Isayama é, porque mesmo ele tendo feito algo, assim, típico, né, de que o protagonista ganha um poder e tal, ele começa a apresentar esse poder de uma forma meio atrapalhada, assim, sabe? Propositalmente atrapalhada. Tipo, não você falando assim, agora que o Eren recebeu esse poder, ele vai conseguir tudo. Você fica desde o começo duvidando que ele vai conseguir fazer as coisas. Ele consegue muita coisa. É claro, o protagonismo Mas ele existe, também nunca. mas, mas ele Mas consegue ele de também uma nunca forma conseguiu desproporcional. Pode falar. fazer as coisas sozinho. Sim. E mesmo, então assim, mesmo quando ele ia por caminhos comuns, ele mudava alguma coisa que fazia as pessoas verem que aquela obra era uma Isso. coisa diferente. E eu também queria falar que o anime mudou
várias coisas também, tipo, como ele queria mostrar, fazer esse começo pra chocar e manter as pessoas, ele ficou num ritmo muito frenético, assim, no mangá, e depois ele foi acalmando e explicando um pouco as coisas, tipo, a batalha de Trost no mangá acontece antes deles mostrarem o passado deles como cadetes, aí o anime pegou e inverteu a ordem, porque faz mais sentido você conhecer um pouco mais deles antes de ver eles em outra batalha, né? Nossa, eu achei isso muito bom. Quando eu acabei o anime que eu fui ler o Uhum, mangá, que eu percebi que tava trocado, né? E aí o ponto que ele abre pra contar eles como cadete é a morte do Marco. Aí, tipo assim, tá lá o pobrezinho do Marco morto, e aí a gente vai conhecer a história deles como cadete pra depois voltar pro Marco morto. E quando ele voltou, eu fiquei perdidinha, porque eu já tinha esquecido tudo que tinha acontecido no começo, né? E eu acho que a morte dele talvez não, pra mim não teve o mesmo impacto que na outra obra em que eu já tinha visto ele falando tudo e tal. Apesar de que, se eu não me engano, tem uma transição interessante, assim, que a transição, se eu não tô enganada, a transição da cena no mangá é quando ele fala pro Jean, assim, tipo, você vai ser um grande líder, não sei o quê, e logo depois ele tá morto. Então, assim, é triste também, mas você não teve aquele apego ao exatamente. personagem. Eu acho que o anime corrigiu isso muito bem. São pequenas coisas que são melhores passadas. Tipo assim, que quando a gente relê, a gente vê que foi melhor passado. Isso não significa que tá mal escrito, significa só Exatamente, que ele era muito ninguém experiente é assim no perfeito, começo, e, né? tipo, quando ele começou a fazer o anime, que o pessoal e a equipe lá do anime começaram a ajudar ele e ele pôde ver os personagens ganhando vida por aquelas pessoas, tipo, ele pôde ver a interpretação que as outras pessoas tiveram do personagem dele, isso ajudou ele a ter uma melhor percepção dos próprios personagens. Porque no começo ele realmente também não tinha experiência para abordar várias coisas, tipo, ele mesmo não entendia bem o Eren até que ele ouviu o voice actor do Eren falando como Eren, dando vida a ele. Quando ele conseguiu ver a interpretação dele, ele disse que ele entendeu melhor o Eren depois daquilo. Tipo, tem muita coisa que a equipe do anime acabou ajudando ele. Mas que se esse começo também tem cheio de erros, ele foi aprimorando isso ao longo da obra, que ele foi crescendo junto dessa obra. Tanto em traço, quanto estilo de narrativa, quanto estilo de diagramação de páginas, quanto a profundidade que ele dava para cada personagem foi muito incrível. Tipo, a gente pode pegar tipo a história e o Irving como exemplos, que ele criou os dois para ser uma trope, uma coisa batida, que seguiu, tipo, a história, a Krista barra história, ele criou para ser uma garotinha fofinha, Moe, porque ele achava que isso ia também fazer sucesso. E o Irving foi porque ele queria um comandante, uma pessoa incrível para liderar a tropa, porque ele precisava de uma pessoa assim para liderar a tropa. Só que o próprio Sayama não gostava desses dois personagens porque ele achava eles muito rasos. E só depois que o Isayama começou a aprofundar eles, deu defeitos para eles e tudo mais, é que ele passou a gostar muito desses dois personagens. Isso é uma coisa que ele fala em várias entrevistas também, que ninguém é perfeito e que as pessoas não conseguem se relacionar bem com personagens que são perfeitos. E assim, alguém que trabalha na área, as pessoas realmente não conseguem se relacionar com pessoas perfeitas, não conseguem se identificar. Você não vai se identificar muito com um super-homem, você vai se identificar mais com um homem-formiga, cheio de defeitos, tipo. Aí por isso que. Com alguém comum, né? Ah, com Não, alguém falei com alguém comum, comum. exatamente. Por isso que ele deu defeito de personalidade, ele deu defeito de aparência mesmo, pra eles serem mais fáceis de você se identificar com aqueles personagens. Por isso que a gente É, gosta do Heimer. por Só isso que, porque apanha ele na só perde, vida, aquele desgraçado. Ele é a vida de triste, todo todo mundo. ferrado. Eu vi um tweet hoje, era maravilhoso. Eu sei que não dá pra ganhar todas, mas perder todas a partir. Da equipe Aí é o Rocket. Reiner. Eu achei que era da equipe Não. Rocket. Que tava assim, achei que você tinha visto esse, que era tipo, como é que era?
Me identifico muito mais com a equipe Rocket do que com o Ash e o Pikachu, porque a equipe Rocket, tipo assim, gays só perdem, sempre se ferram, uma parada assim, pobres. Outra coisa em relação a isso de aparência, né, que você falou, eu acho, uma das coisas que eu acho mais legal em Shingeki, que me chamou muita atenção, primeiro que as pessoas não têm aquela cara, tipo assim, aquela cara estereotipada, né? Não vou nem entrar naquele mérito que a gente já falou outras vezes aqui, que tipo assim, que as meninas não são hipersexualizadas e tal, o que é ótimo. Mas assim, as pessoas elas não têm aquela cara padrão de anime, sabe? Então, e assim, eu acho muito legal que tem É gente que é feia e feia. É abraça a feia feiura. mesmo, sabe? Tipo assim, não precisa ser todo mundo bonito. Tipo assim, não precisa ser todo mundo bonito. Na vida real não é todo mundo bonito. Então as pessoas são feias. Eu acho isso muito legal. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção de cara. Porque eu falei, tipo assim, pô, não é todo mundo assim, nossa, aquele padrão 2D de beleza, sabe? Não, tem pessoas diferentes, com cabelos diferentes. E os narizes, né, é sempre muito engraçado, porque ele diferencia bem o nariz dos personagens. Isso é legal, acho que é uma coisa interessante na história, uma coisa diferente que normalmente não é dado tanta atenção. E acho que era isso que eu ia Pois falar é, de aparência. justamente. Voltando a falar de mangá, que eu acho que a gente pode falar, eu posso falar um pouco do processo de editoração agora. Quando o Isayama foi aceito para fazer esse mangá, basicamente, se eles seguem o mínimo do que é uma escrita aqui, e pelo que eu vi até agora, eles seguem, porque ele já disse várias vezes que ele já teve que determinar todos os pontos principais da história. Então acontece assim. É tipo, tem opções de não ser bem assim, mas boa parte deles é assim. Quando você começa, você tem que dar mais ou menos uma ideia de quanto vai durar a tua história, quanto potencial ela tem para se expandir e de onde você quer começar e de onde você quer acabar. Então, em várias entrevistas antigas, ele falava já coisas que iam acontecer no fim, tipo, ele já chegou a falar que todos os personagens que apareceram no primeiro volume vão acabar o mangá mortos. E eram coisas que o pessoal ficava chocado, assim, como assim você vai matar todo mundo que vai aparecer que aparece na primeira edição do mangá? Tipo, não era no primeiro capítulo, era na primeira edição do mangá. Então, Corrobora com a minha teoria de que todos os figurantes com nome morrem. Acho que só os que ficaram vivos foi o Flock, a Rico, aquela menina, eu não lembro o nome dela, é com A, que, que dá bebida ah pro meu Deus, eu Pixies. esqueci o Como que nome ela dela chama? também, mas O eu nome sei que é dela com agora. A. É com A. Rico, onde será que está Enfim, Rico? acho que são os Onde poucos será que que ela sobraram. está? Rico. A Rico bichinha esquecida no deve estar morta churrasco, agora. gente. Ela deve estar naquele bolo da galera que bebeu. Ah, não, ela tá em Troz, né? Ela é da muralha do meio. Enfim, personagens que só a gente lembra na história. Mas eu só ia falar que da minha teoria de que todos os figurantes, Exatamente. quando recebem um nome, eles morrem. Eu me lembro de um momento aleatório. Eu me lembro que saiu o último guidebook que saiu, era o diretório dos personagens, né? Aí ele falou: Não, eu vou revelar a data de nascimento, local de nascimento de mais de 200 personagens. Aí quando tu vê os personagens, ele não dá nem o nome dos personagens. É tipo, tiozinho que tava no bar quando o Levi quebrou o bar. Aí data de nascimento, aí tem a data de nascimento dele. E, tipo, eu não sei nem o nome dele, porque eu vou querer saber o nascimento dele. É umas coisas muito aleatórias, assim, eu fiquei decepcionada com aquele guidebook, mas tem entrevistas boas, pelo menos. Enfim, né? Nem tem 200 Aí personagens quando na uma história. pessoa começa, ele tinha que saber mais ou menos onde era o fim, porque o editor dele, o papel do editor dele, era ajudar ele a chegar até lá. E eles traçaram mais ou menos. E eles traçaram mais ou menos, tipo, o ideal é que sejam tantas edições, mas eu acho que consigo fazer em tantas edições assim. E se precisar parar, se for cancelado, eu acho que talvez até essa parte da história fique boa. E ele traça mais ou menos o que é que vai acontecer nessa edição. Eu quero que aconteça isso, isso, isso. Mas é claro que esse número pode mudar, porque, tipo, nem sempre as coisas se desenvolvem do jeito que você planejou. E às vezes você tem que explicar as coisas de um jeito diferente. Às vezes você cria um personagem para ele agir de um jeito e ele acaba ganhando vida também que tu não sabe lidar com ele direito e tu
tem que ajustar coisas na história para lidar melhor com ele. E, tipo, isso é um processo normal de roteirista, editor, de mangá, de tudo, sabe? É um processo normal. E ele não quer dizer que eles não tenham noção do que é que está acontecendo, é só porque o processo não é uma coisa estática, ele é muito fluido. E o Isayama, em várias entrevistas, ele já É. falou várias coisas, tipo, 2014 ele já estava falando que o Armin e o Eren não vão ser amigos para sempre e que ele estava muito ansioso para desenhar essa parte da história, que um dia chegar lá nessa parte da história. 2014, gente. Levou 2014. poucos anos pra chegar lá. Pois é, e tipo, agora que 2018 começou a mostrar os desafios assim, deles e pra agora, 2019, quem sabe mostrar eles realmente se enfrentando um ao outro. Porque, tipo, não vamos comentar do 118 agora, mas o 118 foi muito bom. Mas mesmo assim tem uma galera que É, ignora tipo, que essa eu sei que entrevista não é existe. obrigação de todo fã ficar lendo isso, porque não é todo mundo que se interessa em saber qual é o ator, o que é que ele falou Não, e tudo mais, mas tipo, se você diz que vai fazer review do negócio, você diz que se importa com o negócio, é sempre bom saber essas informações. Pois é, e esse foi todo a parte do processo de eu tô com medo de cancelar meu mangá, vou fazer coisas pra não cancelarem meu mangá. E, e deu certo. O pessoal gostou e deu muito do certo. estilo da narrativa dele, assim. Essa é outra questão, o estilo da narrativa do Isayama, que é um diferencial. Não É, é eu ia pra falar todo disso mundo, agora. não é todo mundo que gosta, porque fica um ritmo muito doido e muita gente se irrita com isso, porque tipo, ele consegue manter muito o fator surpresa na obra dele. Você até pode saber que coisas vão acontecer, ter uma ideia de quais coisas vão acontecer, mas você não sabe exatamente quando elas vão acontecer e de que forma exata elas vão acontecer. Até porque normalmente ele faz, era o que a gente estava falando, né? Faz de uma forma anticlimática. Por exemplo, a gente quando estava conversando para fazer o roteiro, a gente falou da cena da revelação, né? Do Rainer e do Bertoldi. A Nath falou assim, ah, porque os fãs que, tipo assim, a galera que acompanhava e tal, já sabia que eram eles, porque é dedutível e tal. E eu tava tipo assim, nossa, que burra. Eu pensei zero que eram eles, assim. Pra mim, eu suspeitava que o Rainer tinha alguma ligação ali com a história, mas eu não saquei em momento nenhum que eles eram os culpados de tudo. Mas tudo bem, mas vamos pensar na galera que sacou, né? Que viu que eram eles e tal. Mas a revelação foi feita de uma forma que ninguém esperava. Ninguém achou que ia ser ali daquela forma. Agora, aqui, agora, Rainer. Tipo assim, que ia ser daquele jeito. Então, eu acho que ele tem essa capacidade de surpreender mesmo quando não dá mais pra surpreender. Tipo, acho que o que você ia falar é que a gente gosta de traçar teoria, não sei o quê. E a gente, tipo assim, às vezes acerta algumas coisas, mas não exatamente do jeito que elas aconteceram. Ah, vai acontecer. A gente acha que vai acontecer uma coisa X. De um A jeito coisa Y. X acontece, mas ela acontece de uma forma diferente, de uma forma contada diferente. Exatamente. Isso é legal, assim. Mas eu acho que você falou assim, não é pra qualquer um. Eu acho que nenhuma obra é pra qualquer um. Eu acho que depende muito do que você tá esperando de uma obra, sabe? Qualquer coisa, seja um livro, um filme, qualquer coisa. Você tá esperando uma história de guerra e você assiste um filme de comédia romântica, você vai achar o filme de comédia romântica ruim, porque não é isso que você tá esperando. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é uma obra que já tá conhecida e tal, todo mundo já viu qual é o jeito dele contar a história e essa narrativa às vezes é realmente confusa, assim. Às vezes ele vai lá na frente para depois voltar, é o flashback dando flashback dando flashback, você fica temporalmente perdido. Isso é genial, não necessariamente é um lixo, entendeu? É a forma como ele conta a história dele. Tem quem goste, tem quem não goste. Eu particularmente gosto. Eu gosto de histórias não lineares. Vão e voltam, desde que faça sentido. E eu acho que Shingeki faz sentido. Na minha cabeça faz sentido. É uma narrativa que é gostosa de ler pra mim, é prazerosa pra mim. Mas não precisa ser pra todo mundo. Mas assim, acho que o que a gente mais quer frisar nesse vídeo é que o que não é porque não é bom pra você que é ruim, entendeu? O mundo não gira em torno de você. Às vezes não foi uma experiência legal pra você, tudo bem. Tem outros milhões de mangás para serem lidos. A narrativa é diferente, é confusa. Eu particularmente não sei como ele se entende assim dentro da cabeça dele quando
antigamente, quando comecei a ler, eu lia com uma amiga e tal, e ela sempre falava que ele devia ter um monte de post-it colado na parede do quarto dele com as informações da história pra ele não esquecer. Porque, tipo assim, cara, como é que o cara lembra do que ele botou lá atrás na história? Mas ele lembra, ele tem o processo criativo dele lá que funciona desse jeito. E tem quem vai gostar desse tipo de narrativa e Exatamente. tem quem não vai Tipo, gostar, né? a maior reclamação que a gente vê, às vezes, é que tá demorando muito pra acontecer as coisas. Porque, tipo, querendo ou não, ele dá muita base antes de acontecer tudo. E a gente fica com muitos capítulos que não acontece nada, nada, assim, na visão do povo. Que é mais falatório, que é mais, tipo, preparando para acontecimentos que vão chegar no futuro. E se você souber ler os sinais, você vai esperar por esses acontecimentos. Tipo, no próprio arco de Marley, quando o primeiro painel, o Eren já aparece assim num dos primeiros capítulos, aí ele aparece lá no fundo. Aí ele já aparece ali no soldado que tá ali, que não tem tanto destaque, mas tá ali. Aí depois ele aparece com ele falando com o Flock. Aí depois a gente vê, olha, é o Eren mesmo, o que, é que será que ele tá planejando? Aí ele troca carta. Aí chega no momento que vai combinar o negócio, ele tá ali pra destruir o negócio todo e explodir o negócio todo e causar uma coisa. E tipo, aí a gente fica se perguntando, será que a tropa tá concordando com isso? Será que não tá? Teve muita gente que disse que não, com certeza a tropa tá, senão eles não estariam aí. Por que é que o Eren foi sozinho pra Marley? Isso não faz sentido. Aí depois a gente vê, mas a gente vê, falava, ó, não faz sentido, mas o jeito que ele fala dá a entender que a família, ele não tá concordando com o direito com o pessoal lá de Parades, que eles vieram pra salvar o Eren, porque querendo ou não, eles não podem perder o Eren. E tipo, a gente vai fazendo esses elementos. A gente conseguiu interpretar eles bem, apesar da gente não entender de por que eles aconteceram daquela forma. Apesar da gente não entender por que eles estavam brigados, a gente entendia que eles estavam brigados, por exemplo. E nesse processo da narrativa do Exatamente. Isayama tem vários capítulos que não acontece nada. Tipo, hoje mesmo, quando eu tava vendo, tipo, muita gente reclamando. Cadê a história? Cadê o Levi? Por que, que não desenvolve a menina que reconstruiu o corpo do Zeke? Por que, que não faz isso, não faz aquilo? É tipo, calma, gente. É uma coisa por vez. Então vocês não iam conseguir interpretar direito o que é que ele tá querendo passar. Mas é claro que, tipo, Não, pode falar, pode falar. essa forma de narrativa também causa muitos problemas, porque da forma até o arco que chegou no porão, por exemplo, ele foi escondendo as coisas, dava uma outra dica que hoje em dia elas fazem sentido, que é porque a gente sabe o que aconteceu lá dentro, mas que antes elas eram bem genéricas, assim, tipo, podiam ser para várias coisas. Claro que hoje em dia a gente sabe exatamente o que é e elas fazem sentido com o que são, mas que antes podia ser para várias coisas e por isso também tinham várias teorias. E quando veio a grande revelação, que foi muita informação de uma vez, que também tem tipo esses momentos em que ele joga toda a informação na tua cara de uma vez e toma aqui e você não entende o que é que tá acontecendo. Você tem que, tipo, eu tive os capítulos do Porão, eu tive que reler várias vezes pra captar tudo que eles estavam tentando passar mesmo, porque é muita informação. É igual o arco político. O arco político, eu lembro que foi quando eu tava lendo o mangá, eu lia bem pouquinho assim por dia. Lia, tipo assim, 2 capítulos por dia. Quando lia por dia, quando não ficava 2, 3 dias sem ler. E aí eu cheguei nessa parte do arco político no fim de semana. Eu lia junto com uma amiga e aí a gente leu vários capítulos no fim de semana e eu não conseguia assimilar nada, eu não entendia nada. E tipo, falei, tipo assim, eu também tava lendo uma tradução A muito nossa ruim. tradução Eu era não muito ruim conhecia naquela a época. tradução de vocês ainda. Depois eu descobri que eu tava lendo. Não, mas eu acho que nem eu nem lia pelo site da Union, não. Eu lia, sei lá onde, eu não lembro. Eu sei que depois eu descobri que eu tava lendo uma tradução muito ruim. Aí é que eu passei a ler a de vocês. Mas enfim, então assim, foi tanta informação que eu não conseguia assimilar. Eu tive que reler depois também. E uma coisa que, pelo menos assim, falando por mim, eu quando tô ansiosa pra descobrir o que, que vai acontecer na história, eu vou passando o olho muito rápido. Tipo assim, lendo, 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 lendo. E aí quando eu chego. Agora eu leio e releio o capítulo várias vezes, mas assim, antes eu fazia isso, quando eu tava chegando no. Tava lendo ainda a história, não tendo que esperar todo mês. Aí eu lia e tal, e eu não prestava atenção em alguns detalhes muito sutis, assim. Uma coisa que eu acho muito legal no Isayama é que ele sempre dá muita dica pelos olhos dos personagens.
Eu acho sempre muito bem desenhado, assim, mesmo no começo, quando a história era mal desenhada, os olhos já davam muitas dicas. E às vezes a gente, tipo assim, fica ansioso para ver o que vai acontecer, quer ver uma luta, alguma coisa assim, ou tá preso no texto, porque o texto tem muita informação, e quando a gente vai ver, tem um detalhe sutil, assim, tem uma pessoazinha lá atrás, tipo nesse capítulo foi passado, né, 117, que tinha que o porco já estava ali no meio da galera. E, tipo assim, se você tivesse um olhar bem atento, você via ele ali no meio da galera. Então ele sempre bota assim, uns elementozinhos para você ver, para você pensar, e que às vezes passam batido, porque é muita informação na história. Mas eu eu gosto dessa forma de construção dele, assim, de ir jogando mais informaçõezinhas lá no fundo, que se você viu, se não viu, tudo bem, lá na frente ele vai te explicar, mas se E você eu viu gosto antes, torna a história porque mais interessante. mantém a história assim nova. Então, tipo, se fosse só repetindo os arcos, ia ficar muito monótono. E dessa forma você sabe mais ou menos o que esperar, mas mesmo assim você ainda fica se surpreso, ainda se surpreende. E isso é muito legal. Você não consegue desvendar 100% das coisas do que vai acontecer. Com certeza, com Pois certeza. é, aí uma das reclamações principais que eu vejo o pessoal fazendo é que muita gente comprou Shingeki como se fosse um shonen e ficaram um shonen meio mais típico, mesmo que diferente, meio diferentão, ainda assim com características de shonen. Não exatamente super Clichê. clichê, mas com características de shonen, que querendo ou não protagonista acima de tudo e tudo mais, que é clichê, essas coisas. É clichê. E elas ficaram frustradas porque Shingeki não estava atendendo essas expectativas. Porque, na verdade, o Isayama, desde o começo, ele dava umas dicas e tinha uns debates de que pareciam que instigavam coisas a mais e que instigavam você a pensar que tinha coisa por trás daquilo ali. Que estava acontecendo aquilo ali, mas tinha uma explicação que você não fazia ideia do que era, mas que uma hora, se você continuar acompanhando a história, você vai descobrir. E que não exatamente vai ser algo que vá concordar com as coisas clichê, tipo, o próprio discurso do Pixis lá pro Eren na Batalha de Trost, tipo, nós precisamos, os titãs são inimigo comum para juntar a humanidade. Se você vê só aquela batalha, você pensa que é só um discurso aleatório de anime shonen que super nada a ver, que é só pra dar hype pra batalha e tudo mais. Mas depois de vários capítulos você vê, tipo, ah não, isso aqui é o tema desse negócio. Tipo, isso aqui vai ser trabalhado várias vezes. Essas falas que eles dizem são trabalhadas várias vezes durante a história. Principalmente, tipo, o arco político, que é um arco que não agradou o Isayama, porque foi o arco que ele tentou introduzir mais dessas coisas e que ele não tinha experiência e que os fãs não reagiram bem justamente porque eles queriam Titã e não tinha Titã. Mas que foi o arco que o Simon tá mostrando, ó, eu não quero fazer, não é só sobre titãs, é uma coisa mais complexa do que isso. E o pessoal não reage tão bem. Também quando a gente lembra da revelação, tipo, muita gente dropou a história, muita gente criticou, falou que não tinha sentido, justamente porque as pessoas estavam esperando uma coisa e veio outra. Assim, para mim, nada o que reclamar. Eu não queria mesmo que fosse um experimento científico, blá blá blá, então nada o que reclamar. Mas eu sei que muita gente não gostou, muita gente criticou, muita gente não gostou desse elemento mágico, entre aspas, da história, essa ideia de uma mitologia e tal, tudo bem, direito de cada um. Só que isso pode acontecer com qualquer história, sabe? Não é. E como você falou, não é uma falha de roteiro do Isayama. Assim, na época eu lembro que. Porque foi quando eu comecei a acompanhar o mangá. A galera falava, tipo assim, ah, não, ele tirou isso do rabo dele, né? Tipo assim, ele inventou agora. Gente, pelo amor de Deus, você acha que o cara que, tipo assim, escreve um dos mangás mais vendidos do mundo inventou no meio da história o que ele ia fazer? Claro que ele não inventou, gente. Primeiro que ele não é burro. Segundo que ninguém ia deixar ele fazer um negócio desse. Essa parte do porão eu acho Pois mais é. complicada, porque no pouco de aula de roteiro que eu tive, muito pouco, e de criação de mundo, uma das coisas básicas que eles falam é: no começo você tem que criar a base do seu mundo, as regras de como ele funciona, e seguir ela até o fim para o pessoa
achar que esse mundo é crível. Tipo, não importa que eles voem com um cinto amarrado, com umas coisas que dispara uma garra que prende ele nos cantos, que eles voam com um negócio que não faz sentido na física do nosso mundo. Se funciona no mundo deles e tem regras explicando de como funciona, é o que importa, porque o leitor vai acreditar que aquilo é verossímil. Com o negócio do porão é que o mundo de Shingeki se passa, tem uma estética mais ou menos steampunk, um pouco inspirada, assim, por causa essa tecnologia rústica adaptada para a realidade deles e tudo mais. É um pouquinho assim inspirado no steampunk, eu não diria que é super inspirado não, mas enfim. E é uma coisa que, como ele usa de tecnologia, entender de tecnologia, as pessoas esperavam que a história caminhasse para alguma coisa de tecnologia, porque segue a linha do que elas estavam esperando. Só que o Isayama, como a gente já falou, que ele gosta de manter as coisas em segredo algumas coisas em segredo até o último minuto e depois de explodir as coisas, de explodir de tanta informação, foi uma das regras que ele escondeu, tipo, esse negócio é mágico. Não, tipo, dá pra gente entender que não tem lei física também que explique os titãs desde o começo da obra. Eles não sabem como é que os titãs funcionam. Mas também não tem magia na obra e por isso acho que foi o ponto principal que fez as pessoas estranharem. Que esse elemento mágico teve mais destaque nessa parte assim do mangá. Eu também concordo que hoje em dia eu concordo que eu acho bem melhor assim do que se fosse um experimento científico e tudo mais, porque seria algo bem mais clichê. Mas eu entendo a estranheza do pessoal que não gostou disso de primeira, porque realmente é estranho e quando você faz roteiro e cria mundo e universo, essas coisas, não é algo que eles aconselham você fazer. Cara, mas assim, Pode falar. eu não discordo disso que você falou, não. Mas eu acho que se ele tivesse inserido elemento mágico na história, tipo assim, ah não, Shingeki não. Os titãs são, sei lá, uma varinha mágica da Bela Adormecida. Como é que chama? Aquela princesa lá esqueci o nome lá da Cinderela. Tipo assim, magia pura, eu ia achar tosco. Eu ia falar, pô, a história veio seguindo uma linha de racional e de repente ela virou magia. Cara, mas eu não acho que é mágico, mas eu também não esperava, não tem como ser uma coisa totalmente irracional, sabe? Eu esperava algo tipo alquimia, tipo alguma coisa assim, que mexesse com o sobrenatural, entre aspas, né? Tipo, não o sobrenatural necessariamente, mas que fosse crível, sabe? Que fosse Pois é, verossímil. E tipo, eu acho que é. Assim, dentro do universo, não, eu não discordo do que você está falando, de que causa estranheza, mas eu digo que assim, a mim não causou. Eu acho que muita gente se prendeu muito à estética do começo da história, que é uma estética que parece Europa, parece século XIX, XX e tal, e aí as pessoas começaram a falar tipo assim, que aquilo ali na verdade era a Europa, que nego ia chegar do lado de fora, e o mundo ia estar desenvolvido do lado de fora. Sendo que, cara, eu acho que foi uma questão de que a história não seguiu do jeito que você, quando eu digo você, não você, né? Você, as pessoas esperavam. Por exemplo, recentemente, no dia do episódio Perfect Game, né? Eu vi alguém no Twitter, alguém que era anime only, eu nem lembro como é que eu vi esse tweet, mas alguém falando que a história, que, tipo assim, que a escrita do Isayama era ruim, porque ele usou o termo Perfect Game, que é um termo do beisebol, que é, sei lá, dos anos 80, 70, não sei, não entendo de beisebol, sendo que a história é passada no século XIX. Tipo, as pessoas realmente é acreditam que a porque história é passada no século até XIX. E ali aí alguém eles foi lá têm responder e elementos falar, pra mas amiga, pensar de nisso, onde tipo. você tira? Sim, sim, mas ele não Exatamente, afirmou ele isso em não momento afirmou nenhum. isso Isso em que eu tô momento falando. Ele nenhum. não traiu o leitor, ele não pegou. Exatamente. Então, tipo assim, eu não vejo por que que as pessoas ficaram revoltadas com a revelação do porão. Eu acho que se ele tivesse dado uma certeza de que aquilo ali era mundo real, de que aquilo ali, outra coisa, de que aquilo ali era o nosso mundo, tipo assim, ó, isso aqui é o planeta Terra. Nem, tipo assim, ele não disse que aquilo ali, é o mapa invertido do nosso mundo, ok, mas ele não disse que é o nosso mundo. Em momento nenhum foi dito isso.
Então eu não acho que ele traiu o leitor, eu não acho que ele fez essa falha de roteiro, entendeu? Pra mim seria uma falha de roteiro se ele tivesse afirmado que aquilo ali era século XIX, que aquilo ali era Europa, e aí de repente ele começa a falar de outra coisa. Mas ele não fez isso. As pessoas aqui é, fizeram Não, essa eu concordo. suposição. Eu não acho isso uma falha de roteiro. Eu só tô falando. Não discordando do que tu disse também, mas é que eu só tô explicando de Não, mas por muita que gente isso acha. causa estranheza das pessoas. Porque quando a gente vai criar uma história, a gente pega elementos que são batidos, que são clichê, porque também se torna mais fácil da pessoa identificar e de dela esperar tal coisa. Tipo, uma história com tais elementos, eu vou esperar que ela se vá por esse lado. E você pode usar isso ao seu favor também para não ir por esse lado, tipo, para surpreender a mesma pessoa, que foi o que ele fez. Mas é que é natural que isso cause estranheza, porque as pessoas, por todo o consumo delas de mídia em geral, estavam esperando uma coisa e receberam outra. Assim, pela dica. Pelas características clichês de todas essas obras. Eu não estou dizendo que isso é ruim, também não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é um erro. Eu só estou dizendo porque. Só estou explicando o motivo principal que causa estranheza. Não, eu tô falando. Sim, não, mas eu tô falando de você. Eu tô falando que assim, as pessoas. Muita gente fala que é um erro. Que, tipo assim, que é um erro Não, de sim, sim, roteiro. sim. Que a história ficou ruim porque o autor errou. E Eu não acho também que ele errou, não não. acho que o autor errou. Eu acho que você é que acreditou numa coisa e virou outra. E, poxa, que legal que você foi surpreendido, assim, né? Eu adoro ser surpreendido quando eu tô lendo ou assistindo alguma coisa. Então, pra mim, é ótimo. Agora, eu acho que pra quem não gosta, pra quem espera aquela história fechadinha e tal, eu entendo que tipo, a a pessoa pessoa tenha tem o ficado um direito pouco de ficar chateada. chateada com essa obra, com essa parte, principalmente porque Claro, se não é ela uma tava obra esperando uma perfeita. coisa, ganhou outra e não gostou, tudo bem, supera, vai pra outra. Só que, tipo, não é um erro. Só porque é É, uma coisa que não te agradou, também não é um erro. Eu tô explicando tinha um no tweet. geral, assim, nossa audiência, eu tô falando Exatamente. com a audiência. Eu tô explicando agora o básico disso, risos, as 5 pessoas Risos. que nos escutam. Oi, Adson. E é mais ou menos assim que me funciona, e é mais ou menos assim porque a pessoa causou estranheza. E muita gente desistiu da obra depois disso porque, não, nunca teve elemento disso aqui e eu não quero mais, porque ele inventou isso aqui do nada. Mas na verdade não, porque quando você lê, tipo, o arco de Marley, você vê que as coisas, todas as explicações para as coisas que começaram, que o Rainer e o Bertold e a Amy falavam, tipo, por que que a Amy e o Rainer sabem ler uma língua que não tem lá dentro da muralha? Por que que tem uma comida enlatada aqui que o pessoal da muralha não Exatamente. faz ideia do que é que é? Que eles não comiam comida enlatada, aquela comida enlatada surgiu ali no castelo. Eles nem faziam ideia do que era aquilo. Então, tipo, ele explica essas coisas. A gente teve dicas de que o mundo lá Sim. fora era bem mais diferente do que a gente estava esperando. E é por isso também que eu gosto muito que eles mudaram a cena do flashback da Irme para a segunda temporada. Ela dá uma dica danada, né? Porque teve muita gente que Não, na época aquela que viu cena dá isso uma dica na segunda danada, temporada ficou com porque, raiva. tipo, mesmo que Tô rápido, mostrando coisa demais, vai estragar a surpresa lá do porão e tudo mais. Mas não, tipo, estão construindo melhor a base. E o pessoal do anime talvez não se revolte tanto quanto o pessoal do mangá, porque eles tiveram mais tempo para digerir isso. Porque eles sabem que lá fora tem uma sociedade em que mas eles têm eu o acho que poder eles de nem transformar as mostram, pessoas em titãs também, como tal de uma injeção, que a Ivy foi coordenada por isso também. E que ela veio lá de fora. mas eu acho que eles nem mostram muito. Eu acho que eles nem mostram muito, por exemplo, a injeção, ela parece muito rápido. Tipo, ela é nítida pra mim que sei que vai acontecer. Ela é nítida pro cara que tá assistindo o anime com um afinco, mas assim, eu acho que se eu tivesse assistindo assim normalmente, tipo, vou assistir esse anime aqui, talvez eu não tivesse reparado que aquilo ali era uma seringa. Eu acho que eles, assim, eu penso que qualquer pessoa quando começou a assistir Shingeki sabia que em algum momento a gente ia saber o que, que tinha depois das muralhas e que obviamente não tinham só titãs. Tipo, acho que é mais do que claro de que teriam outras coisas ali depois. E se teriam outras coisas, seriam pessoas. Acho que a estranheza foi o que as pessoas estavam fazendo, quem eram essas pessoas.
mas que tinham pessoas a gente já esperava. Então eu não acho que eles dão coisa a mais, mas eu acho, assim, que eles dão coisa a mais no sentido de estragar a surpresa, mas eu acho que eles fizeram muito bem em inverter essa ordem. Inclusive naquele informações disponíveis ao público, que aparece no Uhum. card do meio do episódio, eles falam sobre o mundo do lado de fora, nesse episódio da Amy. Isso sim eu falei, caraca, eles tiveram a cara de pau de botar isso, tipo, que existe uma sociedade do lado de fora. Mas assim, eu não sei, eu acho que isso é meio óbvio. Desde o primeiro episódio que eu pensei assim, tem uma sociedade do lado de fora. Você continua sem saber o que esperar dessa sociedade. É isso que você falou, você espera que eles tenham poder e conhecimento para transformar pessoas em titãs, mas você não sabe quem são essas pessoas, de onde eles tiraram esse poder, que poder é esse, de onde vem esse topo, você não sabe nada disso. Então, assim, eu acho que é tipo você ir dando a entrada antes do prato principal, sabe? Achei que, em relação a isso, o anime foi perfeito Sim, eu, em ofertar um pouco mais de coisas para que as pessoas pensem em cima disso. sim, foi muito bom o anime. Muitas coisas. Uma das nossas críticas principais ao arco político, adaptado pelo anime, a gente acabou de falar bem, agora a gente tem que falar mal por obrigação. Que Sim, justamente que a gente sabe o que vai acontecer agora nos arcos futuros, e apesar de que o arco político do jeito que ele no mangá ele é muito confuso, o anime não soube explorar os pontos foco dele que vão ser explorados no futuro. Isso é meio frustrante pra gente também, tipo, os temas sérios que vão acontecer, eu acho que se eles tiverem sido trabalhados melhores nessa primeira parte do arco político, quando chegasse o arco de Marley, talvez o pessoal não estranhasse tanto. Que também é um negócio de será que nós somos mesmo bonzinhos porque está fazendo isso? Será que nós estamos fazendo certo em tirar o pessoal do poder? E se esses caras aí então, na verdade, eram certos e a gente está fazendo uma burrada? E e, tipo, a gente tá torturando pessoas, mas será que nós somos heróis por fazer isso? Ou nós somos tão ruins quanto eles? São temas que vão ser elaborados de novo depois e eu acho que eles mereciam ter tido mais destaque no anime. sim, com certeza. Mas eu também, eu acho que o arco político, assim, se eu tivesse que escolher, é óbvio que eu prefiro o do mangá. Mas dizer que agora que a gente, como você falou, né? A gente elogiou, a gente critica também. A narrativa do arco Demais. político do mangá é muito confusa, muito confusa. Tipo assim, não, se você não parar e conversar com alguém sobre, você não entende, não entende, assim, sabe? Tipo, mesmo se você for uma pessoa que é bom de interpretação de texto e tal, você não vai entender. É confuso. Não vou dizer que é ruim, mas também não é bom. Mas quando eles tentaram adaptar, fica ali no meio do caminho. Quando eles tentaram adaptar, eles adaptaram muito mal, na minha opinião, pior ainda. Eu acho que dava pra ter pelo menos seguido o arco de forma linear, se eles fizessem o que tá escrito no mangá e alterassem a ordem, como eles fizeram lá no começo com o treinamento, dentro da batalha, antes da batalha de Troy e tal, teria resolvido o problema. Era só contar de forma linear. Porque eu adoro histórias que vão e vêm e tal, que são contadas sem linearidade, mas quando é um momento muito complexo, não dá pra você fazer isso. Então você vai perder o Exatamente. sentido, vai perder Acho que tinha informações. capítulo lá no arco No político que tinha mangá, 3 às vezes flashbacks. Um capítulo. tipo, flashback do flashback do flashback. Não dá, gente. Mas no anime, infelizmente, eles perderam muito da essência, né, dos personagens. Mas é o que a gente já falou várias vezes aqui, né? O anime é voltado para outro público, é outro tipo de venda, é outro tipo de mercado. Eles querem o protagonista matando todo mundo e vencendo. E é a escolha deles de fazer dessa forma. Eu já superei, assim. Eu nem assisto esse episódio de novo, porque já superei, que ele, como você falou, eles pegaram, por exemplo, momentos que agora no arco de Marley vão ser fundamentais, tipo a Range surtadíssima, tendo que liderar a tropa, sendo acusada de fazer a mesma coisa que ela criticou fazerem lá atrás. Só que quando a gente ouve, quando isso for animado e a galera anime only for olhar lá atrás, eles não vão entender E de onde exatamente, vem esse tipo, é peso que ela muita tá coisa, carregando tipo, agora. Porque foi quando a cortado. gente olha essa tropa, a história, a gente tende a perdoar tudo dos personagens principais, tipo, se ele é o personagem principal e tá fazendo isso, é porque deve estar certo. Porque a gente se coloca muito no lugar do núcleo principal, assim, da obra, é natural. Só que o Isayama também não gosta disso.
Ele já disse também em entrevistas, que a gente fez uma thread lá no Twitter muito interessante com as nossas entrevistas favoritas de Isayama, vão lá conferir. E que ele não acha que ser um personagem que as pessoas se colocam muito no lugar do personagem de anime shonen, mas que nem sempre eles têm que estar certo. Eles se projetam muito no personagem, mas nem sempre aquele personagem tem que estar certo. As pessoas também têm que ver que é bom duvidar de si mesmas, é bom duvidar do que você está fazendo. É bom analisar o mundo ao seu redor. Tipo, não é porque a tropa estava fazendo isso para tirar, fez tudo aquilo no arco político para tirar o poder lá da família real, que eles estavam certos em fazer, necessariamente super corretos em fazer isso. Como o próprio Irving se pergunta no final desse arco. Será que a gente estava certo em fazer isso? Ou será que foi só por causa dos nossos desejos egoístas que nós acabamos fazendo isso e nós vamos sofrer por isso depois? Então é uma coisa que é trabalhada na obra. Eu acho que esse é um dos, pelo menos pra mim, foi um dos momentos mais legais pra mim enquanto eu consumia a obra, né? De parar e pensar, caraca, acho que os protagonistas estão errados. Assim, acho que a tropa tá vacilando aqui, sabe? Quando você pensa, por exemplo, quando nesse capítulo que passou agora, né? Que como é que chama? Shingashina. Quando eles estão no retorno pra Shingashina e tal, não sei o que eles capturam o Rainer e aí fica naquela dúvida, mata ou não mata? Quando eu li, eu fiquei tipo assim, tem que matar mesmo. Tomara que mate esse desgraçado e tal. E depois mais pra frente eu tava assim, caraca, como é que eu pensei isso lá atrás? Poxa, eu não tinha analisado o personagem, né? A pessoa de forma completa. Ele tem uma história por trás, entendeu? Então, essas nuances, assim, que eu acho que são muito bem trabalhadas na história, né? Todo mundo é cinza na história, ninguém é bem, ninguém é mal. E é bem legal essa entrevista do Isayama que ele fala isso, porque a gente não vai ficar falando mal do Eren de novo dessa vez, mas assim, é bem legal ele pegar e falar que, olha só, talvez o protagonista não esteja fazendo tudo certo. Mesmo que lá na frente tenha, tipo assim, o mundo seja salvo pelo Eren, a gente ainda continua tendo capacidade de julgar as atitudes dele, de falar, pô, ele errou aqui. Assim como o próprio Erwin, não tô comparando os dois, porque não é pra comparar, mas assim, o próprio Erwin, por exemplo, quando a gente pensa que, beleza, olha aqui tudo que ele fez, mas ele errou na trajetória dele, errou. A Range, por exemplo, errou lá Todos atrás. eles erraram, esse é o ponto principal. Como uma pessoa normal, entre aspas. Sim, todos e ele quer que os fãs reconheçam isso, trabalhem isso. E é por causa disso que eu acho que muita gente fica frustrado com a obra. Exatamente. Porque eles não querem ser confrontados nisso, ser confrontado que você tá errado. Porque se você se projeta naquele personagem, depois aquele personagem é retratado como errado, você se sente pessoalmente atacado. E por isso o pessoal fica tão na defensiva também. Você se sente traído, né? Porque ele... Eu ia falar aqui, falando em você se sentir traído, tem a história do final. Sim, esse é o próximo também, ponto. Né? No final da obra. O final. Mas já disse que ele já disse que a ideia dele era trair o leitor, né? Mas que ele mudou de ideia, que ele não vai mais trair o leitor. Eu não sei o que esperar do final, assim, cada vez mais eu fico... Cada capítulo que passa eu fico mais em dúvida do que vai acontecer nesse final. Eu gostaria do final que trai o leitor, como eu falei, eu gosto de ser surpreendido, eu gosto de finais inesperados, eu gosto de finais em aberto, então eu acho que seria legal algo desse tipo. Mas não acho que ele vá por esse caminho. Mas eu, de qualquer forma, tenho um pouco de medo de que o grande público, assim, quando eu digo grande público, não é colocando a gente como, nossa, super intelectuais, diferentões, não é isso. Mas, assim, o público em geral, né, que consome a obra por alto, ou quem só assiste um anime e tal, não goste do final e acabe criticando ou vindo a não gostar de uma próxima obra que ele venha a fazer. Acho que ele tem esse medo também, né, que vire o Game of Thrones da vida. A parada fez super sucesso para o final ser ruim, sabe? Juntando todas as entrevistas que ele já falou desse final, o pessoal, essa é uma coisa que deixava o pessoal muito seguro, porque ele falava, vai morrer todo mundo, não vai, talvez mais não morra mais não. Aí, não, vai morrer sim, todo mundo, vai ser o final que eu tinha pensado no começo. Mas não, talvez eu mude esse final. Aí ele ficava um pouco nisso, ele ficava inseguro do que é que fazer.
E o pessoal ficava pensando, tipo, ah, mas ele vai mudar o final, é porque ele não sabe o que é que ele tá fazendo, é porque ele vai coisar a obra, mas, tipo, ele não falou de mudar o final em si, ele fala de mudar como ele chega a esse final. Quando ele fala. Spoiler do filme de Nevoeiro. Se alguém nunca assistiu Nevoeiro, assistam. Foi muito bom. É muito emocionante. Eu recomendo horrores. Eu assisto muitas vezes aquele filme. Mas é um filme com um final que te revolta. Você vai ficar puto. Então, se você não quer ver o spoiler de Nevoeiro, não escute, sei lá, os próximos 5 minutos aqui. Enfim. No filme, na definição do próprio Isayama, o leitor também feito, fazem ele acreditar e se projetar demais no personagem principal e a seguir as crenças, e você segue as crenças cegamente daquele personagem principal porque você acha que aquele personagem principal tá certo. E ele faz uma coisa no fim que você acha que ele tem razão de fazer aquilo porque é a melhor coisa a se fazer. Só que logo depois eles batem assim na tua cara de que não precisava fazer aquilo. No caso, tipo, a cidade. Tu já assistiu, Carol, esse filme? Não, mas já ouvi o No final. caso, a cidade que ele Já sei o que tá acontece atacado no por final. monstros, insetos, assim, de outra dimensão. E eles matam as pessoas e o personagem principal no final ele consegue fugir com o filho e mais 3 pessoas. Só que acaba a gasolina do carro que eles estavam e eles só tem mais 4 balas. E eles são 5 pessoas. Então o personagem principal ele decide que em vez de deixar o seu filho e aquelas pessoas serem mortas pelos monstros, ele iria matar todos eles e depois ia se sacrificar se jogando lá para os monstros. E você é levado a crer que tipo aquela é a melhor escolha porque não tem mais jeito deles viverem ali. Tipo, a cidade está toda devastada. Só que quando ele mata as 3 pessoas e ele sai do carro, tudo aquilo acaba. Aparece o exército queimando os monstros e destruindo tudo. Aparece um caminhão com pessoas salvas. E ele vê que ele matou aquelas pessoas, inclusive o próprio filho, por nada. Tipo, é isso que o Isayama fala, tipo, de trair o leitor. Tipo, você acha que o personagem tá certo e no final ele tava errado. Era esse o negócio de trair o leitor. Só que, naturalmente, muita gente fica revoltado com o final desse filme. Muita gente. Mas eu não E acho. o Isayama disse que ele amadureceu na última entrevista que ele deu falando sobre isso. Que foi uma entrevista quando estava ainda sendo lançado o Arco de Marley. Eu acho que foi em 2017 ou 2018. 2017, eu acho. E estava no começo do arco ainda. Ele disse que quando ele tinha essa ideia, ele era ainda muito novo, ele queria chocar, realmente. Mas que hoje em dia, como a obra cresceu tanto e ele também amadureceu, ele não tinha mais tanta vontade de trair o leitor. Então ele ia mudar a forma que ele ia contar o final. Tipo, ele não disse que ia mudar o final, ele disse que ia mudar a forma que ele ia contar o final. É isso que eu ia falar, porque assim, vamos supor que no final eu não assisti o filme, né? Então eu não sei se o Ele personagem era se tipo uma passava por pessoa uma exemplar, assim. boazinha e tal. Mas vou partir do pressuposto que. É, partir do pressuposto que sim. E aí você realmente é pego de surpresa, mas eu acho que no atual conjuntura de Shingeki, tipo assim, você pode até se sentir traído. Vamos supor, né, que a traição que o Zema se refere seja o Eren, enquanto protagonista, cometer um monte de atitude ruim, porque ele acha que aquela é a única saída. E só que assim, na atual conjuntura, a gente está sendo meio que encaminhado para isso já. Não vai ser, pode ser algo que vai te trair, Exatamente, mas vai te tipo, trair você já estava sabendo, sabe? todos Tipo os assim, elementos você ao estava de mente redor de indicam forno. que vai Você não acontecer alguma ia, você merda. Se não você vai ainda ser acredita que ele vai surpreendido. fazer uma coisa boa, você tá acreditando porque você quer ignorar todos os elementos que estão acontecendo ao redor que dizem que vai acontecer alguma merda. Você é o Armin. Você é o Armin. É Exatamente, o o Armin tá Armin. representando o fandom nesse capítulo. Eu acho que se ele, não sei, eu acho que realmente se ele pegasse e torcesse, entre aspas, a história assim, do nada, no final, muita gente não ia gostar. Mas eu gosto da forma que a história tá caminhando. Se ela se concretizar do jeito que a gente tá pensando que ela vai se concretizar, né? No Eren sendo a pessoa
que comete os erros, mesmo que eu não duvido que ele tenha boas intenções, não. Assim, boas intenções do jeito dele, mas boas intenções. Eu não acho que ele quer matar todo mundo. Eu não duvido que ele esteja fazendo isso porque ele acha que é a única solução e tal, mas talvez a gente e ele nos surpreendamos juntos de Pois é, que gente. tinha outra saída, né? Mas eu acho que a história tá sendo preparada pra isso. O gato tá subindo no telhado, sabe? Aquela história. Tipo assim, o gato vai morrer lá no final. Mas ele não vai matar o gato de cara. Ele vai contar pra gente que o gato tá subindo no telhado, que o gato escorregou. Ele tá contando a história aos pouquinhos pra trair, entre Aí aspas, o você leitor de uma imagina, forma tipo, mais pega sutil toda no essa história final. que tá acontecendo agora, e imagina se ele tivesse contado tudo do ponto de vista do Eren. Como a gente ia ser, seria levado a crer que o Eren estava certo. Como a gente não ia criticar as ações do Eren, porque a gente estaria vendo pela mente Exatamente. dele e estaríamos achando cegamente que ele estaria certo. É por isso que eu também passo muito do pressuposto que o Eren está errado, mas enfim. Mesmo que ele esteja errado, ele não quer dizer que ele é um vilão, que ele é uma pessoa errada e tudo mais. É só que as atitudes que ele está cometendo no momento são erradas. Que é uma coisa boa também que a gente sempre reforçar. E eu acho que era essa a base do que a gente queria É isso aí. debater. Se vocês acham que a gente podia ter debatido isso de uma forma melhor, se a gente podia ter abordado outros pontos, deixem comentários. Se vocês querem. Não, É, pode e eu falar. acho que o que a gente. Vou falar. Se vocês querem Pode mais falar, pode concluir. conteúdos assim, por favor, comentem e deem retorno pra gente. Mais conteúdos com temas específicos. O ganhador da concurso que a gente fez no Twitter foi Guerreiros, então talvez a gente faça. Provavelmente a gente vai fazer um podcast sobre os guerreiros. É, não, eu ia falar que eu acho que a mensagem que a gente quer passar, como eu falei mais cedo, não é a mensagem de que a gente é fã da obra e a gente acha tudo maravilhoso e a obra não tem erros, não é isso. A obra tem erros, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta. O que a gente não gosta é de ouvir a galera falando que a obra que o Isayama se perdeu e a obra é mal feita, simplesmente porque coisas foram confrontadas e coisas não Exatamente. aconteceram do jeito que você queria. Tem um tweet, tem um tempão que isso surgiu assim na timeline, falando que não é porque uma obra, não é porque você não gostou de uma obra que a obra é ruim. Assim, a sua opinião não importa tanto assim, sabe? Tipo isso, assim como a nossa opinião. A opinião de uma pessoa não vale para desqualificar uma obra. Então, assim, quando você acha que ele tá perdido e tal, tipo assim, vê se isso não é uma opinião só sua, não é uma coisa que talvez você esteja frustrado porque a obra não foi o que você queria e tudo bem Dá se não uma for, chance pro sabe? mangá de Parte para novo, outra. tenta ler Mas desde o começo, sabendo o que vai tenta ler acontecer, de e ver os novo, elementos de dicas que deram ver se você para encara. os elementos que vai acontecer. Eu acho que isso ajuda muito, tipo, reler os arcos ajuda muito. Exatamente. E, tipo, o A fato história tem dele ser um muito mangá mensal foreshadow. deixa muita gente agoniado, porque só um capítulo por mês a pessoa quer que seja algo revelador todo capítulo, mas não é assim que funciona também. Eu acho que tem que ter paciência e do povo lembrar de ter fé no Isayama, que até agora ele não tá decepcionando, ele tá sendo bem coeso, assim, nas coisas que ele tá fazendo. É, eu acredito nisso também. Eu penso que, por mais que ele. Ah, é um cara, tipo assim, novo, que tá escrevendo o primeiro mangá da vida dele e tal. Mas é algo que deu certo, é algo que é sucesso, que eu particularmente gosto de ler. Então, assim, eu não tenho por que duvidar dele. Pode ser que no final seja ruim. E, assim, uma coisa também que eu acho. Eu não assisti a Game of Thrones, eu só acompanhava a galera falando e eu vi as últimas temporadas, vi lendo os comentários das pessoas, assim, sei mais ou menos o que acontecia. E eu vi muita gente, assim, revoltada com o final da história, falando que, tipo assim, que perdeu tempo. Poxa, você não perdeu tempo. Todas as outras temporadas, todas as outras coisas que você viu foram divertidas. Tá bom, o final não era o que você esperava, é frustrante, é. Mas, assim, não deixa de ter sido um momento de entretenimento interessante. E é isso que eu penso sobre Shingeki, assim. Pô, tem um tempão que eu tô acompanhando a obra. Se chegar lá no final e não for do jeito que eu pensava, eu vou ficar frustrada? Vou. Não vou ser hipócrita de dizer que eu não vou. Mas assim, tudo bem, eu aproveitei um tempo legal e não é porque o final não foi o que eu esperava que eu vou virar e vou falar que o Isayama é um lixo e que ele não sabe escrever, entendeu? Claro, todo mundo sempre torce para que a obra termine do jeito que você acha que seria melhor. Mas, assim,
o outono é ruim porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria. Acho que essa mais ou Exatamente. menos é a mensagem que a gente Pois queria é, deixar. gente. Muito obrigada se você ouviu até aqui. E até a próxima. Tchau, gente.